Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que nós estamos nesse momento em live lá na Twitch. Você pode entrar na live pelo comentário fixado que está aí na descrição, junto com o server do Discord do canal. Acho que é só isso, vamos pro vídeo. Angry Birds é um dos jogos mais famosos de todos os tempos. É difícil encontrar alguém entre 2009 e 2012 que simplesmente nunca havia jogado esse jogo. Apesar da impressão comum, Angry Birds é um jogo muito bem planejado e executado. Eu diria tranquilamente que ele é o Mario da minha geração. Eu tinha 6 anos quando o primeiro jogo foi lançado, era uma febre entre a galera da minha idade, e apesar de tudo parecer muito simples, havia muito trabalho e testagem envolvida ali para chegar àquele resultado. Assim como eu falo no vídeo de Mario sobre a primeira fase do primeiro jogo, tudo aqui tem um motivo muito claro, e se fosse minimamente diferente, teria um impacto bem significativo no resultado final. Óbvio também que, apesar dessa comparação boba, Mario é infinitamente mais emblemático e importante para a indústria de videogames do que Angry Birds. É muito fácil para o público e para os próprios desenvolvedores perguntarem por que um jogo foi mal recebido. Dezenas de comentários e postagens sobre o porquê do jogo ser uma merda serão eventualmente lançados, mas é um pouco mais incomum e mais difícil de se perguntar por que esse jogo deu certo. Eu acho que dá para começar falando o quanto Angry Birds era altamente viciante no seu lançamento e nos anos seguintes. Estima-se que todo o conteúdo disponível na Wikipedia de 2011 tenha demorado mais ou menos 100 milhões de minutos para ser elaborado. Em seu auge, Angry Birds era jogado por 200 milhões de minutos por dia. Porém, vamos começar falando também de como esse jogo surgiu. A empresa responsável por Angry Birds se chama Rovio, que estava passando por uma crise. Apesar da empresa ter produzido mais de 50 jogos antes de Angry Birds, estava difícil receber retorno por eles. Então um dia, eles esboçaram passarinhos sem pés e mãos que estavam com raiva. Ok, mas por que a raiva? Porque porcos estavam tentando roubar os ovos deles. Ok, e como exatamente eles recuperariam os ovos? Se jogando contra os porcos. A partir daí, toda a premissa de Angry Birds estava formada. 25 mil euros então foram colocados no jogo. Um ambiente descontraído havia sido criado dentro do escritório e outros 4 jogos estavam em desenvolvimento ao mesmo tempo do jogo de pássaros. Angry Birds foi lançado e aí você já sabe o que deve ter acontecido, né? Exatamente, o jogo não foi muito bem recebido. Não é que o público dos países em que o jogo foi lançado inicialmente não estava gostando dele. É só que não estava chegando na quantidade de pessoas suficiente. Eles então começaram a apresentar o jogo em vários eventos de vários países e receberam feedbacks bem positivos. Então um cara que conhecia um cara que trabalhava na Apple, viu os resultados do jogo e achou que seria lucrativo para a empresa, para a Apple, apoiar o produto. Então esse cara que trabalhava na Apple artificialmente colocou Angry Birds no topo da Apple Store da Inglaterra, como aplicativo de destaque. E aí você já deve saber o que aconteceu. Angry Birds se tornou o jogo mais popular do mundo. Agora, se você pegar qualquer desenvolvedor com conhecimento mediano ou avançado sobre a área, eles facilmente poderiam desenvolver um jogo como Angry Birds. Eles sabem que é algo simples de se fazer, mas então por que esse jogo deu tão certo? Eu vou dividir o sucesso de Angry Birds em 3 fatores principais: época, mecânica e visual, que originalmente eu iria dividir em forma e visual, mas eu vou botar tudo num conjunto só. Começando pela época, nós estamos falando de 2009. O iPhone, o primeiro celular touchscreen relevante da história, foi lançado em 2007. Alguns CEOs de desenvolvedoras já acreditavam que o mobile seria o futuro dos games. Basta lembrar que já em 2005, antes mesmo do próprio iPhone, a Konami já falava sobre se tornar líder nesse mercado mobile. Havia uma grande expectativa sobre como essa divisão do mundo dos games se desenvolveria com o tempo, e Angry Birds deu um bom prognóstico. Era simples, barato e bastava colocá-lo como o jogo número 1 da Google Store ou da Apple Store e você teria um produto extremamente lucrativo. É a partir de Angry Birds que uma série de sucessos free-to-play surgem com os anos e vão dominando o mercado mobile. Clash of Clans, Pokémon GO, Free Fire. O segundo ponto é a mecânica. Angry Birds segue a mesma filosofia do combate de Batman Arkham, ou do combate de Homem-Aranha, ou dos outros 50 mil jogos que eu já comentei aqui no canal. É fácil de entender, difícil de dominar. O estilingue exige que o jogador vá estudando a fase, obviamente as fases posteriores, que são mais difíceis, para entender a curva e a velocidade na qual o passarinho vai ser atirado. Essa abordagem permite que o jogador se sinta desafiado por algo que ele vai definir como simples. Outra forma de como a mecânica foi importante como parte do sucesso de Angry Birds é que existem 2 formas de como você criar um modelo de estilingue. Ou através do touchscreen para controlar a direção, ou através de botões na tela.
Mas e se Angry Birds fosse através de botões, com um botão adicional para poder atirar o passarinho? Pois é, não seria tão divertido assim. Perceba que nesses dois cenários o resultado final é o mesmo. Você vai lançar um pássaro pelo ar para ele acertar um porco que está protegido por um pedaço de madeira, ou de ferro, ou de gelo, tanto faz. Apesar do resultado final igual, a mecânica de Angry Birds é melhor no sentido de experiência do usuário e também é mais dinâmica e simples de entender, o que obviamente vai atrair mais gente. Há um cuidado em Angry Birds também com o tempo que o jogo se desenrola. Ele é propositalmente lento, para que você aprecie as partes envolvendo principalmente a física do jogo. Você joga o passarinho, vê toda a trajetória dele, vê os cenários sendo destruídos, os porcos vão sendo mortos pelos objetos caindo em cima dele. Não é tudo extremamente veloz, não é instantâneo. É uma abordagem muito interessante, te permite apreciar esse jogo tão simples. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a forma e o visual. Outra parte muito importante do sucesso comercial de Angry Birds são os próprios passarinhos, no sentido visual mesmo. Agora, por coincidência ou não, sabemos que os personagens de desenho mais famosos de todos os tempos podem ser reduzidos a formas muito simples. Observe esse aí, por exemplo. Uma cabeça circular e duas orelhas circulares menores. Qual personagem de desenho tem esse formato? Pois é, o Mickey. Esse talvez fique um pouco mais difícil, mas é um personagem animado. Uma elipse com dois triângulos no topo formando uma orelha. Duas, no caso. Personagem infantil, orelha pontuda, Hello Kitty. Angry Birds segue essa filosofia. Como eles não têm braços e pernas, seu formato pode ser reduzido a um círculo, ou um triângulo, ou uma elipse com dois círculos em cima. Isso permite fácil reprodução e reconhecimento desses passarinhos, principalmente por parte do público infantil, que é justamente o alvo aqui. Imagine que Angry Birds não tivesse os tais birds, e fosse apenas um cara botando, sei lá, balas em um estilingue que você usaria para destruir uns porcos por aí. Como as balas são objetos, e não há formas diferentes de ser humano que coloca a bala no estilingue, é muito mais difícil se conectar com esse personagem. A ideia de formato diferente dos pássaros e as cores vivas que os representa ajudaram muito Angry Birds a chegar nos parques da NASA, nos cadernos, canetas, ovos de Páscoa e filmes. O foda é que apesar de tudo isso, Angry Birds acabou entrando em uma espiral muito ruim. Apesar dos filmes, o jogo acabou sendo muito mal recebido com o tempo, graças aos anúncios em excesso e à exclusão dos jogos clássicos do serviço de aplicativo. Se eu não me engano, eles até voltaram atrás com essa decisão, mas não antes de causar um estrago na comunidade. Eu acho que é isso. Você acha que Angry Birds não é o jogo mais popular de mobile? Deixe nos comentários qual você acha que é o jogo mobile mais popular, qual mais te impactou e etc. E não se esqueça que nós estamos jogando agora Resident Evil 4 lá na Twitch. Mas eu acho que é isso. Tchau.